Fala galera, beleza? Eis-me aqui novamente, vou falar sobre ecologia, só que agora sobre o assunto biomas mundiais, cada um com as suas características e o que a gente pode guardar para a nossa prova, para nossas questões de vestibular. Show de bola? Antes disso, por favor, não se esqueça, se inscreva, deixe seu like, compartilha e aperte o sininho. Show de bola? Vem comigo. Para começar, quero que vocês observem o seguinte. Eu coloquei aqui a ideia do planeta, ou seja, o mundo, só que principalmente a ideia do hemisfério norte, onde se encontra a maior porção de terra do planeta. E outra informação importante é a incidência de luz, que é o principal componente abiótico que vai mexer com essa biodiversidade. Tudo bem? Levando em consideração que quando a gente observa a quantidade de luz, na linha do Equador é a maior incidência e quanto mais distante da linha do Equador, menor a incidência de luz. E daí, professor, o que isso implica? Implica que quanto maior for a distância, mais vai alterar a chamada temperatura. E para começar, nós vamos observar aqui a tundra. A tundra ela geralmente é representada ao extremo norte da Rússia, da América, Alasca, Canadá, só para você lembrar, tudo bem? Estou desconsiderando uma questão geográfica, estou desconsiderando a altitude, estou levando em consideração apenas algumas faixas do planeta onde você pode observar esses biomas. Vamos lá. E ali você vai observar que a incidência de luz é menor. Quanto menor a incidência, menor vai ser a temperatura. E ela vai se caracterizar justamente por 10 meses de muito frio, que seria a ideia do inverno, e 3 meses de pouco frio, o que vai ser chamado de verão. Aquele verão que vai até mais ou menos ali uns 10 graus de temperatura. Tudo bem? Lógico que eu também não estou considerando fatores antrópicos atuais que estão mexendo com temperatura, com clima, nada disso por enquanto, tudo bem? Então, vamos lá. Se a temperatura baixa, significa também que a quantidade de água... mas tem água lá? Tem água. Só que a água ou ela está congelada ou ela está na forma de neve. E quando chega naqueles 3 meses de verão, a água que aparece ela ainda é em pequena quantidade. Isso desfavorece o desenvolvimento da biodiversidade local. Tanto é que ela vai ser caracterizada justamente por pequenos portes, ou seja, plantas pequenas como os musgos. Beleza? Fica a ideia aí de tundra. Professor, e os animais? Sim, existem animais ali, mas em pequena quantidade. Alguns são da própria área, como por exemplo o urso polar, o urso branco, e alguns que são migradores, né? Eles saem, na verdade, da taiga e vão para a tundra. Beleza? Fica a dica aí. Vamos para o próximo. Aqui nós temos a taiga. Observe que a quantidade de luz que chega ainda é pouco, só que é um pouquinho maior do que em relação à tundra. Aqui a temperatura ela vai continuar sendo baixa, só que agora ela vai se caracterizar por um ano entre 6 e 6 meses, ou seja, basicamente ali você vai ter 6 meses de inverno e 6 meses de verão. Verão em termo, né? Porque esse verão ele pode chegar ali aos 15, 20 graus de temperatura. Bacana? E isso faz com que a água que existe no local, ela também possa aparecer em maior quantidade. Então a quantidade de água ela vai ser variável, dependendo da época do ano. Ou seja, se tiver dentro daqueles 6 meses de verão. Bacana? E o que caracteriza um bioma taiga? Justamente a presença das plantas, das árvores gimnospermas, principalmente as coníferas, tá? Aquelas plantas em forma de cone, pinheiros, lembra do lado dos pinheiros, sequoias e assim por diante. E o que tem de interessante? As coníferas vão apresentar as folhas aciculadas, aquelas folhas em forma de agulha, justamente com a intenção de não perder água. Bacana? Fica a dica aí, por exemplo, o filme, né? Quando aparecem aqueles pinheiros nos filmes, do Hobbit, do Senhor dos Anéis e assim por diante. Vamos lá. Próximo bioma. Estou tentando ser bem objetivo, tá, galera? Vamos lá. Próximo bioma são as florestas temperadas. O que tem de importante? A luminosidade que chega aqui
já vai ser um pouquinho maior do que os outros dois anteriores. E aqui você vai caracterizar com uma temperatura bem variável. Por quê? Porque apresentará as 4 estações bem definidas. Primavera, verão, outono, inverno bem definido. Você vai saber quando começa e quando termina cada estação. Show! Então a luminosidade mexe com a temperatura e a temperatura, por consequência, também mexe com a quantidade de água, que também vai ser variada. Depende também da estação do ano onde essa água vai se encontrar. Ela pode estar congelada em uma época e pode estar líquida na outra, muito frio numa e uma temperatura agradável na outra. Beleza? E o que representa, né, na biodiversidade uma floresta temperada? A floresta temperada ela vai ser representada principalmente pelas plantas, pelas árvores, chamadas de caducifólias ou decíduas. Traduzindo, né, professor? Caducifólias, que caduca, ou seja, plantas que vão apresentar folhas que quando chegam no outono elas vão ficando vermelhas, avermelhadas, e elas tendem a cair. Por quê? As plantas elas tendem a liberar a folha para evitar perda de água. É toda uma especialização para se manter viva numa estação onde a quantidade de água vai ser baixa e a temperatura vai cair drasticamente. Bacana? Show de bola, então não esqueça, tá? Caducifólias ou decíduas. Todas duas são que caem. Show! Vamos para a próxima. Bom, observa que agora nós estamos observando aqui entre Equador e os trópicos. Tudo bem? Então aqui nós temos uma área tropical ou subtropical que vai estar relacionado com os chamados campos. E eu tenho 3 tipos de campos aqui basicamente. Campos de pradaria ou estepes, tudo bem? Campos de savanas ou cerrados, que nós já conhecemos, e campos de Mediterrâneo ou vegetação de Mediterrâneo. Vou mostrar aqui cada uma delas. Primeiro, campos de pradarias ou campos de estepes, eu lembro logo do Gengis Khan, né, que era o flagelo dos estepes, ou flagelo das pradarias, por onde ele passava ele pisoteava a grama. Tudo bem? Ou seja, naquela área onde ele passava não nascia mais nenhuma vegetação. Bom, brincadeiras à parte, olha para cá. Pradarias vão apresentar uma temperatura variável justamente por se apresentar nesse trecho. Só que no caso das pradarias, por uma questão de altitude, que a gente não vai entrar agora, eles vão apresentar temperaturas mais baixas, ok? Então, mesmo variando, a tendência a ser para menos. E a quantidade de água também vai ser para menos. Isso faz com que, se não tem tanta umidade, a temperatura ela tende a cair mais drasticamente. E a vegetação, que seria de pastagem, ou seja, representa um benefício econômico para quem é da área, tudo bem? Vai ser representado pelas gramíneas, gramas, pastagem, vegetação pequena. Beleza? Show de bola. Tem animal? Sim, tem os animais lá, só que muitos deles estão relacionados com o que está com a vegetação. Tudo bem? Com a pastagem. Próximo tipo de campo, nós temos aqui campos de savanas ou cerrado. Professor, cerrado, nosso cerrado? Sim, o nosso cerrado, também conhecido como mata de fênix. Por quê? Aí você vai lembrar da dica, né? Savanas e cerrados são aqueles campos que pegam fogo todo ano. Tem utilidade? Sim, só que a gente vai entrar isso depois em botânica. Mas a ideia aqui é que a temperatura ela também vai ser variada durante o ano, só que a tendência é para mais, ou seja, ela sobe mais a temperatura. E a quantidade de água continua sendo baixa, ou seja, o ambiente ele passa a ser mais seco durante o ano, tudo bem, mesmo que a temperatura vá variar, e faz com que essas árvores de pequeno porte possam pegar fogo. Muitas delas precisam do fogo justamente para queimar, torrar a casca da semente e quando vier a época de chuva, essa semente brotar. Fica a dica aí, tá? Por isso a ideia de mata de fênix. Lembrando, tá? Estou desconsiderando aqui problemas antrópicos, ou seja, problemas que a gente tem hoje em dia de desmatamento, queimadas, não estou considerando isso. Estou levando em consideração fatos naturais, beleza? Show! Então vamos para o próximo. Campos de Mediterrâneo. Aqui nós temos os campos que, diz passagem, o professor aqui sonha com esse campo. Por quê? Essa vegetação é de uma área onde temperaturas vão variar? Sim, mas nem vai ser tão alta e nem vai ser tão baixa.
Elas vão variar a ponto de ficar sempre em uma temperatura agradável, beleza? A quantidade de água também, ela vai ser mais ou menos, ela também vai variar durante o ano, mas também vai ser nem para mais e nem para menos, sempre mantendo um equilíbrio. E faz com que uma vegetação se prolifere ali de uma forma mais adequada, tudo bem? Só que lembrando, como o ambiente numa certa época pode diminuir, a tendência dessas plantas vão ser xerófitas, ou seja, elas vão ter uma tendência a não perder água porque elas vão tentar segurar. Então elas vão apresentar especializações como espinhos, cascas mais grossas, tal, para suportar essa tendência na perda de água. Beleza? Minha fauna voando por aqui. Tá, show de bola. Então, por favor, quem quiser me dar um presente, me mande lá para o Mediterrâneo. Show! Venha para cá agora. Nós temos agora, na linha do Equador, uma incidência maior de luz, ou nesse caso, energia luminosa, e faz com que a temperatura nessa área suba demais. Nós temos aqui uma média anual muito elevada. Por exemplo, na região amazônica ela vai predominar ali 35, 37, 38 graus, podendo variar às vezes durante o dia, certas temperaturas mais elevadas, né? Então, durante o ano, significa que essa área tropical ela é muito quente, tudo bem? Só que tem uma vantagem muito grande nessa área tropical, por isso é chamadas florestas tropicais, que também são pluviais. Então, as florestas tropicais pluviais elas vão apresentar uma alta umidade. Então, mesmo que apresente altas temperaturas, elas também vão ter uma grande quantidade de água. Traduzindo, chove muito. Como diria o professor de geografia, né? Muita precipitação. Show! E aí, quando a gente observa a biodiversidade, diz passagem, a maior biodiversidade do planeta se encontra nessas áreas. Justamente porque tem muita água, se tem muita luz, existe muita fotossíntese. E essa fotossíntese ela é realizada justamente por plantas que apresentam folhas grandes. Daí o nome de perennifólias, traduzindo, plantas que duram muito tempo, elas são duradouras, ou outro nome chamado de latifoliadas. Por quê? Porque representa a ideia de folhas grandes. Folha grande, muita luz. Então, nesse caso, a luz aqui ela vai representar muita fotossíntese. Pode perder água, professor, já que a folha é muito grande? Sim, mas lembra-se que também tem bastante água no ambiente, então ela pode realizar fotossíntese tranquilamente, perde água, absorve água, perde água, absorve água, e isso vai fazer parte também do ciclo hidrológico. Tudo bem? Vai fazer parte do ciclo de água. Show de bola. Vamos para o próximo. Último aqui nós temos os desertos. Galera, novamente, estou desconsiderando a questão de altitude, alguns pontos geográficos. Estou levando em consideração que nessa faixa do planeta se encontram alguns desertos, como no caso do Saara. Tudo bem? E aí, qual é a característica básica desse bioma chamado deserto? Bom, primeira dica para você, segundo um professor de geografia, amigo meu, ele também disse, deserto também é campo, só que é um campo que sofreu o quê? Desertificação ao longo do tempo. Beleza, fica a dica para você. Agora, vamos lá. O que tem de importante no deserto? Alta luminosidade, isso faz com que temperaturas sejam elevadas, principalmente durante o dia, mas durante a noite ela vai variar. Nesse caso, durante a noite a temperatura ela vai cair. Voltando, temperaturas elevadas durante o dia, durante a noite a temperatura cai drasticamente, podendo chegar a zero. Então significa que vai ter neve ou gelo? Não. Por quê? Porque a quantidade de água também é insignificante. A água que você vai encontrar nos desertos, se encontrar, serão nos oásis ou em lençóis freáticos. Tudo bem? Ou seja, na superfície você não vai encontrar água. Isso favorece com que a umidade seja muito baixa e a quantidade de chuva durante o ano também seja bem baixa. Tudo bem? Bom, traduzindo, o que você vai encontrar aqui nesses desertos, campos que já foram um dia e agora estão desertificados? Xerófitas. São plantas que estão adequadas a não perder água. Por exemplo, os cactos. Onde tem cacto, tem água. Só que nesse caso, a água que ele armazenou.
Uma característica importante dos cactos, ou seja, dessas xerófitas, é que elas vão apresentar o caule verde. Você não está vendo folha, mas a folha está na forma de agulha, de espinhos, e elas evitam a perda de água. Tranquilo? Fica a dica aí. E, consequentemente, a biodiversidade ela vai ser a menor do planeta, por isso o nome deserto. Fechou? Galera, só para resumir, quais são os biomas que nós estamos trabalhando? Tundra, taiga, floresta temperada, campos, floresta tropical. Qual o principal componente abiótico que está sendo trabalhado? Primeiro, a luminosidade. Segundo, temperatura e a água. Tudo bem? Então nós estamos variando esses componentes para que gere aqui uma certa biodiversidade. Observe que onde vai ter maior quantidade de luz e também de água, que no caso são nos trópicos, nessa região tropical ou subtropical, você vai encontrar maior incidência de luz, uma variação maior de água e também uma certa biodiversidade. Beleza, vamos lá. Tundra, baixa biodiversidade. Taiga já aumenta um pouquinho. Floresta temperada aumenta um pouquinho mais essa biodiversidade. Campos você vai ter, mas ele vai variar por causa da região, uma questão geográfica. Agora, nas florestas tropicais, a biodiversidade ela vai ser enorme. Por quais fatores? Eu já comentei. Alta luminosidade, grande quantidade de água, desenvolvimento da flora, principalmente das perennifólias ou latifoliadas, e aí você vai ter uma grande biomassa. Se tem biomassa, comida. Show de bola? Beleza. Galera, fica a dica aí para vocês, se você tem interesse, estuda, procura ver, se tem alguma dúvida, mande sua mensagem, a gente troca algumas ideias. Beleza? Espero que tenha entendido. Ajude no crescimento do canal que eu vou tentar ajudar você também. Show de bola. Abraço.